Queridos, então na continuidade nós nos comportamos diferentes, né? Segundo ponto. Então pensamos diferentes, nos comportamos diferentes. Romanos capítulo 6, versículo de número 19, tá? Anotem aí, eu não vou ler tudo, principalmente esse segundo aqui, segunda referência, que é Efésios capítulo 4, verso de número 17, preste atenção. Efésios, depois vocês leem, tá? Efésios capítulo 4, do verso 17 até o capítulo 6, verso 9. Esse texto todinho, capítulo 4, capítulo 5 e 6 até o verso 9, Paulo vai tratar sobre um novo comportamento que o regenerado, nascido de novo, aquele que é a habitação do Espírito Santo tem que ter, tá? Então, do capítulo 7, capítulo 4, verso 17 até o capítulo 6, verso 9. Paulo vai tratar das relações, né, da sociedade, as relações paterna, materna, conjugal, patrões empregados, enfim. Deus vai falar sobre o comportamento nas relações, tá? Mas eu vou recitar para vocês o Romanos 6,19, que Paulo diz: falo na fraqueza como por um homem, ou como um homem, que assim como nós apresentávamos, né, o passado, apresentávamos os nossos membros para a maldade, para a imundícia, agora nós devemos então oferecer esses mesmos membros para a santidade e para a justiça. Ou seja, Paulo está falando do comportamento que também é mudado, tá? Então não tem como uma pessoa falar assim: não, eu aceitei Jesus, fui salvo, sou salva, mas o seu comportamento continua o mesmo. Então é evidência de que tem alguma coisa errada aí, no mínimo, tá? Ou não aceitou Jesus mesmo, né? Só aderiu a uma religião, só está frequentando a igreja, que tem muitos casos assim, infelizmente, né? Pessoas que frequentam a igreja, estão lá na igreja há 200 anos, mas nunca foram convertidas. É o caso que eu já falei para vocês, eu acho, do Nicodemos. Então manjava de Bíblia, pregava, reconhecido como professor, né, da teologia, pertencia a uma igreja lá, a sinagoga, estava com seu nome no rol de membros da igreja e não era nascido de novo. Então tem esse perigo aí. Então vamos lá, temos desejos diferentes, então pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. Irmãos, o diferente que eu falo aqui, entenda bem, porque assim, Deus diz pra gente ser diferente, tem gente esquisita, né? Então tem os crentes esquisitos, gente assim que parece ser do outro mundo, gente esquisita mesmo, né? Dá até medo, né? Cada uma, como diz um irmão pra mim, mas Deus tem cada filho, né? Uns cara esquisito demais. O diferente aqui em comparação com as pessoas que vivem para si e vivem num sistema deste mundo pecaminoso, ou regido pelo pecado, né? Que é o que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então esse mundo que o texto fala, é esse sistema injusto, corrupto, egoísta, tá certo? Então é diferente nesse sentido, né? Então nós temos pensamentos diferentes, comportamentos diferentes e desejos diferentes, que é o que nós lemos em Romanos, por exemplo, capítulo 12, verso 1 e 2, né? A vontade de Deus, o desejo de Deus tem também que ser o nosso desejo. Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Bom, que todos os homens se salvem, já tem por aí, né? Deus quer, tem vontade, que todos os homens se salvem, então deve ser também o nosso desejo a salvação das outras pessoas. Deus quer que todos nós sirvamos uns aos outros, então deve ser o nosso desejo também. Deus quer que nós cresçamos em conhecimento e em comunhão com Ele, deve ser o nosso desejo também. Então as vontades, os desejos que nós temos devem ser aqueles que Deus tem. Nós devemos desejar o que Deus deseja, né? Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Não é só não fazer o mal, é odiar o mal. Entendam isso, amados. Não basta só eu não praticar o pecado, tá certo? É necessário eu odiar o pecado, repudiar o pecado. Eu preciso ter nojo do pecado, asco do pecado, né? Eu preciso ter, para usar uma palavra aqui, mais do Nordeste, ojeriza do pecado, tá certo? Né? Essa palavra é só para quem é da terrinha mesmo, ojeriza do pecado. Então, a questão tem muitos de nós, moramos em periferias, nós nos acostumamos, por exemplo, com a violência. A violência fica algo quase que do cotidiano, né? Na periferia. Então, muitas vezes,
a gente vê pessoas mortas, né? Pessoas que são baleadas, gente caída no chão, assalto, violência. De tanto ver isso, parece que essas coisas vão se tornando, faz parte da vida. A gente vai, parece que absorvendo como se fosse natural e fica insensível. Quando você vê a primeira vez uma pessoa morrendo, aquilo é um choque, né? Nossa, aquilo é um negócio assim espantoso, você não dorme à noite, fica assombrado, como diz, né? E você vai vendo aquilo no cotidiano, parece que essas coisas vão nos anestesiando, a gente vai se tornando insensível, indiferente muitas vezes, tá? Então é muito perigoso, né, a gente achar que algumas coisas são normais, não são normais. Se Deus odeia, se aquilo ofende Deus, também deve causar em nós, né, essa repulsa, tá? Deve causar em nós essa rejeição. Então a gente precisa entender isso, nossos desejos precisam ser diferentes. Eu não posso ficar indiferente, né, com aquilo que Deus repudia, tá? Devemos também, aí o quarto ponto, esse eu considero o principal, porque eu percebo que tem pessoas que elas começam a pensar diferente, se comportar diferente, né? Comportamento social, eu digo, até desejar diferente, mas a proposta de vida, aqui está o ponto principal. E talvez muitos não chegam nesse, entre aspas, estágio da salvação, tá? Não é que eu estou colocando que há etapas aqui, mas eu digo assim, que muitos ficam nesses três aspectos. Pensam diferente, agem diferente, desejam diferente. Mas a proposta de vida, a vida em si, parece que não difere muito. Eu queria que vocês prestassem toda a atenção nesse ponto aqui, que eu acho isso fundamental. Devemos também ter um objetivo, uma proposta de vida diferente. Eu anotei alguns textos aqui, Lucas capítulo 9, né? Eu vou recitar alguns pontos, mas depois vocês leem na íntegra. Anotem aí, vale a pena vocês anotarem e lerem depois, tá? Então, Lucas capítulo 9, verso de número 52 até o 57 até o 62, tá? 57 ao 62 de Lucas 9, e Gálatas 2:20, tá? O que vai dizer esses dois textos? Bom, o primeiro de Lucas, Jesus chama algumas pessoas para o segui-lo. Essas pessoas, né? Jesus fala, vem, segue-me. Fala, não, Senhor, eu vou me despedir primeiro dos meus pais. Aí Jesus disse, não, despede não, é urgente, vem, segue-me. Esse despedir dos seus pais, não era que ele estava com Jesus, tinha que correr lá na casa dele e falar, pai, tchau, mãe, tchau, não é isso. Naquela cultura, quando se respondia, vou me despedir dos meus pais, havia na verdade, assim, para entender esse texto, eu acho até que tem outro que vale a pena a gente recorrer. Quando Jesus disse assim para os seus discípulos, vão pregar o evangelho e tal, mas não saudeis ninguém pelo caminho. Esse saudar não é falar, opa, bom dia, shalom, né? Tchau, aquela coisa toda, estou indo. Não é nesse contato rápido. O saudar era você demorar com a pessoa. A missão era urgente. Então, quando ele fala assim, deixa eu me despedir dos meus pais, era falar assim, Senhor, eu vou voltar para casa, vou viver com os meus pais até eles morrerem. E aí depois que eles morrerem eu vou te seguir. Aí ele disse, não. Né? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. É o que Jesus responde. Aí Jesus disse para o outro, vem e segue-me. Se eu vou mesmo. Mas olha, as raposas têm covil, as aves têm onde, né, tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O chamado para o discipulado, uma proposta de vida diferente é o que Jesus estava chamando aquelas pessoas, e nós também da mesma forma. Então, esse objetivo diferente. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer o seguinte, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A proposta de vida, amados, que nós temos que ter, para que nós somos salvos? Aqui é a finalidade última nessa terra, para vivermos de uma maneira diferente, para consagrarmos tudo que somos, tudo que temos, habilidades, recursos, tempo, vida, esforço, né? Como Jesus disse, nós temos que amá-lo com todo o nosso coração, entendimento, forças, né? E inteligência. Então tudo tem que ser consagrado a Deus. Todo o meu projeto de vida. Se eu vou ser um engenheiro, então eu vou ser um engenheiro que honre a Deus, que glorifique a Deus. Um engenheiro que seja diferente dos outros engenheiros que não
servem a Deus. Qual é o propósito dos outros engenheiros? Ter fama, sucesso na profissão, dinheiro, enfim, né? Tantas outras coisas. Não deve ser o meu propósito de vida, em última análise. Eu preciso fazer algo que de alguma maneira coloque uma digital de Deus ali, entendeu? Uma marca de Deus distintiva. Nossa, esse aqui é o mesmo profissional que os outros, mas esse aqui ele tem um quê? Ele tem um algo que diferencia ele. É a ética? É a ética. É a excelência no fazer? É a excelência no fazer. Ele faz apenas pela remuneração? Não, tem algo mais. Tem uma vocação. Parece que ele faz aquilo e nasceu para fazer aquilo e faria inclusive e até paga para fazer. É até interessante quando a gente quer descobrir o que é vocação, né? Vocação é aquilo que nós faríamos sem receber nada. É certo? Vocação, se eu puder pagar, eu pago e faço aquilo, né? Vocação é aquilo que depois de fazer parece ter uma sensação de missão cumprida, sabe? Fiz exatamente aquilo, eu entendo que eu fiz exatamente aquilo que Deus queria que eu fizesse. Pronto, tem algumas evidências aí que você é vocacionado, né? Então assim, eu vou ser um médico, preciso ser um médico então que coloque uma marca de Deus lá, não um médico que despache, né? Não um médico que receite e que traga o diagnóstico, todo mundo está com virose. Agora está meio diferente, né? Mas não, um médico que seja humano, que olhe nos olhos, um médico cristão, né? Se é um juiz, tem que ser um juiz de fato que seja o mais equânime possível, o mais isonômico possível, não é não, Gabrielzinho? Os termos aí, né? É aquele que exerça a equidade, né? Aquele que de fato seja imparcial. Então, se for aí um PM, que ele se contente com o seu soldo, como diz lá o João Batista, que não maltrate ninguém, né? Ou seja, que não aceite propina e que não use da sua autoridade para impor sobre os outros. Olha só como a Bíblia ela vem nos dando uma proposta de vida diferente. Então, como nós vamos viver? Apenas para criar os nossos filhos para serem bons médicos, engenheiros, advogados e etc e tal? Não. Vamos criar filhos para que sejam homens de verdade, né? Filhas para que sejam mulheres de verdade. Nós vamos então fazer o que fazemos ou que fizermos, que aquilo tem um propósito de honrar a Deus de alguma maneira e não apenas para ter sucesso na vida profissional, para ter um conforto. Eu não estou dizendo que essas coisas não são legítimas. Eu estou dizendo que essas coisas elas são limitadas demais para um servo de Deus, para um regenerado, né? É isso que eu estou dizendo. Ganhar dinheiro, ser um excelente profissional, ter conforto, não tem problema nenhum nisso, não tem pecado nenhum nisso. Agora isso é muito pouco para um servo de Deus. Nós temos um entendimento de designação de Deus, de missão de Deus, de vocação de Deus, né? Nós não podemos viver como os outros vivem da mesma maneira para as mesmas coisas, buscando tendo o mesmo objetivo: fama, poder, dinheiro, conquista, sucesso, conforto, prazer. Não, amados, essas coisas para nós são muito limitadas. Nós temos um algo a mais, nós entendemos o nosso papel na criação. Nós sabemos que fomos chamados pelo nosso Criador e nos deu habilidades, recursos, né? Aptidões, oportunidades para fazer algo mais do que somente nessa terra aqui ser sustentado. Então, em tudo que nós fizermos, devemos fazer para expressar, né, o caráter e a natureza de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31, está escrito isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. É o que Paulo vai dizendo em 1 Coríntios 10, 31. Tá certo? Tudo tem que ser para a glória de Deus, ou seja, expressar o caráter e a natureza de Deus, né? Essa é a questão. Então, nós somos salvos para quê? Para sinalizar o Criador na vida das pessoas. Quando as pessoas nos virem exercendo qualquer coisa, seja carpinando um jardim, né? Seja numa docência, seja num TI, tá certo? Seja no que for,
ali nós precisamos sinalizar o Criador de alguma maneira. Tem uma historieta, coisa rapidinha, tá? Que é assim, tinha uns funcionários terceirizados, né, da prefeitura aí de São Paulo. Aí de São Paulo não, que agora eu tô falando com um bocado de gente de vários lugares, mas de São Paulo lá, tá? E aí eles né, paravam no local e lá eles arrumavam lá as praças e tal, né? E tinha lá cada um com a sua enxadinha, tal, tesoura, aquela coisa toda, né? Aparava lá o mato, a grama. E tinha um que ficava ali, ele era o primeiro a descer do caminhão e o último a subir. E todo mundo esperando ele, né? Pai, não vai subir não? E ele ficava assim, com a enxada aqui, olhando, né? Pai, mas que você fica olhando tanto assim, depois que você acaba o serviço? Aí ele falou assim, é porque eu fico orando a Deus aqui. Eu falei assim, tá vendo aí, senhor? Fiz o melhor porque eu sei que é pro Senhor isso aqui, ó. Fiz com excelência porque eu sei que o Senhor está me olhando aqui, ó. Eu faço para o Senhor. Então ele entendia que aquilo que ele fazia, o mais simples que fosse, ele entendia que aquilo glorificava a Deus, né? Aquilo honrava a Deus de alguma maneira. Ele era ético, ele não roubava do patrão, tá certo? Ele não ia no banheiro 5 minutos, de 5 em 5 minutos, né? Tem empresa que dá 5 minutos para você ir lá no banheiro, né? Mas tem gente que vai de 5 em 5 minutos e fica 5 minutos. Então, queridos, nós temos sempre que ser pautados pelos princípios e pelos valores do Evangelho, tá? Encerrando aqui. Somos salvos para quê? Para vivermos com princípios e valores na família, e aí eu quero colocar conjugalidade, paternidade, maternidade, enquanto somos filhos, honrando os pais como filhos. Então, na família, no trabalho, na ética, devemos ser diferentes. Na comunidade da fé, no serviço, a gente também honra a Deus. E nos relacionamentos possíveis, um testemunho. Então, para que nós somos salvos? Para fazer a diferença. Para serem pessoas que expressam a natureza e o caráter de Deus na família, no trabalho, nas relações possíveis da vida, né, diversas que nós temos, e na comunidade de fé, ou seja, nas igrejas, que infelizmente em muitas igrejas as pessoas não expressam o caráter de Deus, mas lá também é um lugar onde nós devemos expressar através do serviço, tá? Então o serviço é a marca do discípulo de Cristo. Então somos salvos do que e para que? Espero ter pelo menos dado para vocês aí uma noção de tudo isso. Vocês têm uma pergunta fácil e rápida? Fácil e rápida? Se tiver, aproveite agora para fazer aqui. Fique à vontade. Bora lá. Quem tiver, abra o microfone e faça. Se não tiver, tudo bem. A gente faz igual o João disse lá, cada um vai para sua casa e está tudo certo. Aliás, cada um já está na sua casa, né? Esse versículo não dá mais para usar para vocês aí. Tranquilo, amados. Não há nenhuma pergunta, nenhum comentário? Posso encerrar aqui então? Nossa. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.